A minha vontade hoje é de usar as palavras mais de baixo calão possíveis que tenho na face da terra, mas a minha educação não permite, mas um lado meu já falou todos os palavrões possíveis, mas bem que eles gostam de usar essas palavras, mas enfim, né? Um pastorzinho mequetrefe de quinta categoria associou o autismo a uma visita do capiroto às suas mães quando estavam grávidas delas. E eu fiquei assim, espumando de ódio, né? Com toda a razão. Ai, olha quem tá aqui com a gente hoje. O Soluço. E enfim, hoje o vídeo é sobre isso. Sexta-feira estamos aí para isso, para falar de coisa ruim, de gente demoníaca e de gente bem filha da... Porque esse pastorzinho vagabundo de quinta categoria, eu não ia passar em branco e eu vou falar desse lixo de... Nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Eu ganhei, gente, este microfone de um inscrito e eu estou apanhando para aprender a usar, e assim, tá bem difícil. Se o áudio sair estranho, me desculpe, eu ainda vou fazer um review, mas acredite se quiser. Eu estou esperando meu filho chegar das férias, lá da casa do pai dele, para poder aprender a usar melhor, porque ele sim vai aprender a usar assim, muito mais rápido do que eu, e eu ainda tô apanhando bastante para mexer nesse microfone. Eu espero que a gravação não esteja muda, porque já pensou ficar aqui falando 40 minutos e de repente o áudio tá mudo. Eu testei assim, áudio assim 300 vezes, ele tem 4 funções e assim, vamos ver, né? Então vamos falar daquele pastor lixo de vagalume, né? Porque eu não vou pegar leve com ele, mas de jeito nenhum, porque ele não pegou nada leve. Não tem essa, ele já gravou um vídeo pedindo desculpas, problema dele, eu não tô aqui para desculpar ninguém. O pastor Washington Almeida, da Assembleia de Deus, gerou polêmica ao afirmar que o transtorno do espectro autista é resultado de uma visita do diabo no ventre. Ai, caramba! Da sua mãe durante a gravidez. Excelente, menino. Ele proferiu essas declarações preconceituosas diante do culto em Tucuruí, no Pará. O vídeo da pregação circulou nas redes sociais e causando revolta, assim, muita revolta. Eu estou muito revoltada com isso e muitas críticas, né? Então, assim, gente que fica associando autismo à possessão demoníaca, gente, que século que nós estamos mesmo? Eu não lembro, gente, eu por um instante eu me esqueci de que século que a gente está, porque depois de eu ver essas declarações eu fiquei assim um pouco confusa. Eu não sei se a gente está no século XXI, no século XXII, no século XXIII, no século XVII, no século XV. Eu tô perdida no tempo, sabe? O diabo está entre o ventre das desprotegidas, disse o pastor Washington Almeida. A fala preconceituosa dele ocorreu durante aqueles cultos lá da igreja, Assembleia de Deus, né? E esse culto, gente, esse vídeo aí viralizou, espalhou-se, aí as pessoas só falam nisso, né? E o líder religioso falava então que, para os fiéis, que muitos bebês estão nascendo com transtorno. Em cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres visitadas e manipuladas pela escuridão. As crianças hoje nascem, a cada 100 temos 30 autistas em vários graus. Afirmou então este supra-sumo da inteligência humana, dessa escassez de sabedoria, este brolho, Olha, eu vim aqui
para falar de uma coisa que eu vejo muito pela internet, as pessoas falarem assim: ah, hoje em dia tudo é autismo, porque só se fala em autismo, que antigamente não tinha muito autismo, que bibibibobobó, que não sei o quê. Vamos com calma, gente, que antigamente não é que não tinha autismo, antigamente tinha menos diagnósticos de autismo. Muitas pessoas nasceram, cresceram e morreram neste planeta sem sequer saberem que eram autistas, né? E até aqui na nossa geração contemporânea, sabe, pessoas que convivem assim, podem ser autistas e nem saberem que são, né? Letícia Sabatella é uma, que ela foi ter diagnóstico agora recentemente. A própria cantora Cia, que fez um filme horrendo sobre autismo, né? Um filme dela foi uma pataquada, ela errou feio, sofreu muito hater com isso, muito hate com isso. E no final, depois de um tempo, ela ainda descobriu, né, que também é autista. Então muita gente pisou aqui nesse planeta sem saber que era autista. E também tinham pessoas que viveram também e com algum grau mais elevado de autismo, que foram escondidas da sociedade, torturadas em quartos ou mesmo em manicômios. E isso, gente, dá para provar. Aconteceu e aconteceu muito. É uma história nebulosa da nossa humanidade ou desumanidade. Então, assim, não é que tem muito mais diagnóstico, é que com o esclarecimento de muitas coisas, estamos descobrindo mais casos. E não é que antigamente não tinha. Antigamente, no tempo dos manicômios, o tratamento das pessoas com qualquer transtorno mental, seja ele qual fosse, era extremamente desumano e muitas vezes cruel. E existiam várias terapias assim terríveis para manter essas pessoas lá apartadas da sociedade, para que elas, né, não atrapalhassem as pessoas que eram consideradas normais, então elas ficavam lá, né, e existiam terapias medicamentosas, né, que muitas vezes eram dadas em doses excessivas para que elas ficassem lá, esquecidas, né, ficassem sempre entorpecidas, né. Existia, né, o próprio choque, né, que existia muito cardiazólico, que era a administração de drogas que causavam essa parada cardíaca, que também era utilizada naquela época. A eletroconvulsoterapia, que os choques elétricos eram aplicados no cérebro das pessoas com transtornos mentais. E, pasmem, era qualquer transtorno mental. Então, se você tinha uma depressão, que naquela época era considerada uma coisa absurda, uma aberração, você já podia correr o risco de estar lá tomando choques elétricos horrendos, né? E é uma controvérsia, né? Você dizer que não existia autismo ou até mesmo outros transtornos. Existia, só que elas estavam lá, isoladas, restritas, né? Então, esses pacientes, eles eram mantidos em isolamentos, eles eram mantidos em restrição, frequentemente mantidos em cubículos, às vezes em celas fortes, assim, eles não podiam sair daquele lugar. Eles tinham lençóis e camisas de contenção, as famosas camisas de forças, e eram, assim, constantemente usados nesses pacientes. Então, você vai dizer que essas pessoas não existiam antigamente, elas existiam. E vocês sabiam que muitas vezes essas pessoas sequer eram registradas? Muitas pessoas não eram registradas. A praxiterapia, pacientes eram ocupadas em tarefas repetitivas e sem sentido. Essas terapias eram só para deixá-las lá, cada vez mais apartadas do mundo, para que elas realmente ficassem lá, esquecidas e não tivessem uma função de recuperação propriamente dita dessas pessoas. Felizmente, a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica trouxeram mudanças significativas, buscando humanizar o tratamento e reintegrar essas pessoas com transtorno à sociedade, né? Hoje, a abordagem ela é muito melhor, né? Ela é mais centrada no paciente, com foco na reabilitação, inclusão e respeito aos direitos humanos. Só que, além de existir esses manicômios antigamente, também existia um outro problema para que você diga que antigamente não tinha tantos autistas. No passado havia um estigma e a falta de compreensão sobre os transtornos mentais fazem com que as famílias escondiam
os seus familiares, né? Eles criavam, assim, um quarto. Sim, as casas eram comuns ter quartos escondidos. Então as famílias, elas criavam esses quartos secretos, isolados, às vezes até sem janela, e colocavam seu parente lá a vida inteira. Abria aquele quarto para colocar comida. Às vezes aquela pessoa ficava isolada de um jeito que raramente tomava um banho. Com péssima condição de higiene, às vezes não tinha sequer um banheiro, então tinha um balde ali para aquela pessoa fazer as suas necessidades. Então esses quartos eram pequenos, eram escuros, sem ventilação, um isolamento social total, né? Então as pessoas eram mantidas, né, escondidas, sem interação social. Então imagina como essas pessoas ficavam ainda pior, né? A situação psicológica e degradante que essa pessoa passava, e isso resultava num estigma ainda pior para ela, porque imagina como ela ficava com o passar dos anos, né? Que isso é de enlouquecer qualquer ser humano são. Se você colocar uma pessoa ali num quarto desse pelo simples fato de que algum dia ela discordou com o pai ou com a mãe, por qualquer outro motivo que fosse, que estado psicológico que essa pessoa vai ficar em 20, 30 anos numa situação dessa, né? Algumas famílias, elas negligenciavam o tratamento adequado, temendo um estigma, ou acreditavam que a condição era incurável. Então ela não queria ser julgada pela sociedade. Ela não queria que ninguém soubesse que tinha alguém da família assim. Então muitas vezes inventavam que a pessoa foi embora, foi viajar e nunca mais voltou. Inventava N milhões de desculpas para ter sumido com aquela pessoa, né? Então, assim, não havia apoio nenhum a pessoas com transtornos mentais, seja qual fosse. Então, desses milhares de pessoas que viveram, que tinham transtornos mentais, que ficavam escondidas pelas famílias, sejam em quartos escuros ou em manicômios, quantos e quantos deveriam ser autistas? Quantos? Para vir um pastorzinho ridículo, mequetrefe, vagabundo porque tá vivendo a custas, né, porque não trabalha, né, porque tem que ser vagabundo mesmo, né, para você viver a custas de doações e donativos dos seus fiéis da igreja, para vir um troço desse, um canalha desse, e ficar falando umas merda dessa. E o problema dele ficar falando essas coisas, né, dentre os fiéis, né, elas acabam trazendo mais preconceito, porque afinal de contas elas estão indo lá para aprender. E o que elas estão aprendendo? Ao invés de estarem aprendendo coisas boas, afinal de contas a igreja diz que Deus é amor, elas vão lá e aprendem o quê? Preconceito. Isso afeta a percepção pública dessas pessoas, né? Então elas acabam adquirindo esse preconceito, dificulta a aceitação dessas pessoas para viver em sociedade, elas vão acabar praticando preconceito contra pessoas autistas, não só contra as pessoas autistas, também contra as mães dessas pessoas autistas, e pior, imagina quantas mães de pessoas autistas podem ter ali nessa igreja, e imagine o que elas podem sofrer nas mãos de pais de autistas, que podem chegar em casa e culpar a mulher pelo filho ter nascido autista. E isso pode ter muitas repercussões sociais dentro da igreja e na comunidade onde elas vivem, porque elas podem provocar a exclusão social dessas pessoas, principalmente das famílias, porque se tem um membro da família que é autista e eles começarem a apontar, aquela família foi visitada por Satanás, criando assim um estigma naquela família, e aquela família começa a sofrer um certo ostracismo, o que vai fazer com que aquela família sofra ainda mais dificuldades. E isso tá certo? Não. Aí você vem e fala assim, mas o pastor já pediu desculpas. Pediu desculpa por quê? Porque provavelmente toda a repercussão que teve, a coisa começou a feder pro lado dele. Arrependimento não foi. Foi de pura ignorância que ele veio falar essas merda na internet e acha que tá tudo bem, né? Saiba que as pessoas com transtorno do espectro autista têm direitos que visam protegê-las contra esse tipo de discriminação, que promovem o seu preconceito. Então, assim, o que ele fez é crime, e provavelmente é por isso que ele tá com o fiofó na mão e veio, então, de um jeito ou de outro a público, fazer aquele famoso videozinho, quem me conhece sabe, porque
Durante o culto, ele fez aquele vídeo todo esbravejando, todo bravo, né? E na hora de pedir desculpa, todo mansinho, parecendo um santinho, um coitadinho, mal compreendido. Mas existem leis e as convenções sobre os direitos da pessoa com deficiência, CDPD, adotada pela ONU em 2006, reconhece para todos os direitos das pessoas com deficiência, incluindo aquelas com autismo. Ela abrange áreas como educação, saúde, trabalho, acessibilidade e participação na vida pública. Então, você falar uma asneira dessa em público, você está promovendo o preconceito contra estas pessoas e promovendo a ostracização contra estas pessoas. E isso, o autista tem direito à vida independente. O direito à vida independente é a participação na comunidade. Então, o autista ele tem direito a ter uma religião também, e não uma religião que vá fazer com que ele se sinta endemoniado, porque foi visitado pelo Satanás enquanto estava na barriga de sua mãe. Isso que ele falou foi monstruoso. Lembrando que também existem legislações em cada país, né? Mas é importante ter a conscientização e a defesa desses princípios são essenciais para promover a inclusão e a igualdade para todas as pessoas. E principalmente, as famílias de pessoas autistas enfrentam muitos desafios sempre, todos os dias. E eu fico imaginando as pessoas que vão até uma igreja pedir ajuda. Pedir ajuda não, vamos dizer, ouvir uma palavra de consolo e sai de lá ouvindo essas asneiras. E eu sei bem que autistas e outras pessoas com outros tipos de transtornos sofrem muito preconceito em igrejas, porque o meu filho já sofreu isso. E eu vou contar uma história que eu já contei aqui nesse canal. Não vou lembrar exatamente em qual vídeo, né, qual dos vídeos que eu contei essa história, mas eu conto de novo. Eu posso contar várias vezes porque não é mentira, porque quando a gente conta várias vezes a mesma história do mesmo jeito que realmente aconteceu, é porque realmente aconteceu. Pois bem, né, depois que tinha acontecido com a minha filha, o meu filho ele era excluído e ele ainda não tinha o diagnóstico, porém ele era esquisito, ele era visto como esquisito, ele era muito grudado em mim. Pois eis que um dia minha irmã pegou e falou assim pra mim: você pode deixar que eu leve a Agatha na festinha de uma amiguinha? Porque teoricamente, o que ela falou pra mim, seria uma festa só para meninas, então só ia ter uma reuniãozinha, um guaranazinho, um pãozinho, enfim, ia ser só uma coisinha de meninas. Então, posso levar a Agatha? Beleza, então leva a Agatha, foi. A Agatha foi. Quando a Agatha foi, fez o que tinha que fazer, brincou, voltou. E ela voltou assim, tipo, muito feliz. Mega feliz. E aí ela voltou falando de um menininho. Que esse menininho estava lá, nessa reuniãozinha, que é super simples, tá? Lembrando que na religião que eu tava não comemorava Natal, não comemorava aniversário, não comemorava nada. Então, os meus filhos não tinham direito a fazer festa, não tinham direito a nada. Então, eu não podia levar em lugar nenhum. Então, quando ela chegou, toda feliz, porque a gente brincou disso, e o fulaninho tava jogando videogame, a gente jogou isso, a gente jogou aquilo. Eu falei, peraí, como é que fulaninho tava lá? O tal fulaninho era da mesma sala de aula do Will, tinha a mesma idade do Will. A mesma idade, e era da mesma sala de aula. Como que fulaninho tava lá? Não era uma festinha só para meninas? Não era uma reunião de meninas? A Agatha ficou meio assim estranha. Não, mãe, tava fulano, Beltrano, Ciclano, tava todos os meninos do Salão do Reino lá. Aí é que eu fiquei sabendo que foi uma festinha de criança. Só que eles não queriam que o Will fosse. Porque o Will era esquisito, mas antes de eu já tô adiantando a história. Eu guardei aquilo lá pra mim, eu achei super estranho e fui conversar com a irmã que levou minha filha. Eu falei, escuta, fulana, você disse pra mim que era uma reunião só de meninas, então por que o fulano, Beltrano e Ciclano também estavam lá? Que a Agatha me falou, né? Ela, então, é que a dona da festa, não ela, né? A que era a dona da casa, que teria feito a festinha, não queria que o Will fosse. Mas queria que a Agatha fosse, porque todo mundo sempre gostou da Agatha, né? Mas tava sem jeito de falar pra mim deixar a Agatha aí, mas não deixar o Will ir. Porque o Will era esquisito. Gente, aquilo cortou meu coração.
Mas parece que pegou meu coração e fez assim, ó. Esmigalhou. E eu chorei horrores por aquilo. Horrores, porque de um lado, meus filhos já não iam em festinhas. E eu sabia o quanto isso era prejudicial para eles, principalmente para a Agatha, que era mais velha. E às vezes um dia eu vou gravar uma entrevista com ela sobre isso, né? O quanto isso era prejudicial para ela. E por outro, eu não queria proibi-la de ir nas poucas festas que eles podiam ir. E tanto que aquela foi a última, que não demorou muito tempo depois, eu saí, porque eu já estava assim, quase saindo. Tinha poucas coisas que estavam me segurando lá, sabe? Poucas coisas mesmo. Eu só precisava fazer umas últimas pesquisas, mas eu ainda tinha aquele negócio, não, ali é a única verdade, eu só vou ser salvo se ficar lá. Ah, porque a gente tem que perseverar, porque Deus é perfeito, as pessoas aqui são imperfeitas, que vive blá. Então, assim, até que, sabe, então coisas que até que foi chegando, né, até a gota d'água, né, até a última gota d'água. Então, assim, lugares religiosos, né, infelizmente, é o lugar onde as pessoas mais sofrem preconceito, porque os líderes religiosos são os primeiros a promover o preconceito. E isso me revolta muito. E a fala desse pastor me deixou com muita revolta, muita mesmo. E eu não ia deixar isso em branco. E inclusive eu tinha muitos vídeos para gravar antes desse. E eu falei, não, eu não vou me calar. E eu vou falar sobre isso sim. E agora conferir se eu não fiquei meia hora falando sozinha e o áudio não saiu. Porque esse microfone aqui tem várias funções e eu tô aprendendo a usar. E eu espero que também não tenha gravado em alto-falante. E eu tenho vários assuntos ainda para gravar essa semana. E esta semana eu não consegui gravar nada. Eu achei que com as crianças de férias eu ia ter mais tempo, mas é totalmente o oposto. As crianças estão de férias e eu estou com mais correria ainda. Muito obrigada por ter assistido até aqui, né? E tenha um excelente final de semana. E eu vou colocar a abertura de terror, porque não tem nada mais monstruoso do que seres humanos monstruosos, que são piores do que qualquer assombração, do que este pastor que eu estou com nojo. Nojo me define este tipo de pastor. E é isso. Bom final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau.